Bom dia, bom dia. Vamos lá para a nossa EBD. Dia friozinho, né? Um dia diferente, mas nós somos assim mesmo, né? Um dia calor, 30 e poucos graus, agora já estamos de cobertor e blusa de novo, né? Mas que bom. E, queridos, sejam bem-vindos, estamos aí para nossa mais uma aula aí da Escola Bíblica Dominical. E quero dar boas-vindas. Estamos aqui também presencialmente, alguns irmãos estão aqui com a gente. Eu até aconselho você que mora por perto, se você está em casa e você quiser dar um pulo aqui na igreja, nós estamos aqui, né, prontos para estudar a Bíblia. E você que vai ficar em casa, no conforto do seu lar, por vários motivos você preferiu ficar em casa, pegue aí a tua Bíblia, pegue uma canetinha, um papel e se concentre, porque nós estamos aqui, né, com um culto de ensino. Então é mais do que um culto, né? Mais do que um culto de celebração, de adoração, mas estamos ativando aqui a palavra do ensino, que nos enriquece, que nos sustenta. Então eu gosto muito de estudar a Bíblia, porque ela vai respondendo perguntas, certo? E além de responder perguntas, trazer clareza, ela vai nos fundamentando, né? E Jesus fala que nós temos que construir a casa na rocha, né? Então, por incrível que pareça, a falta do conhecimento é uma das causas da tragédia do mundo, né? O profeta Jesus, Deus falou através de Oséias, o profeta diz assim: meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento do quê? Conhecimento de Deus. O mundo está mergulhado em busca de conhecimento. O mundo está, eu digo assim, o mundo está saturado de informações. Nunca tivemos tanta informação, mas parece que nunca fomos tão ignorantes, né? A informação grande, mas parece que a informação não está superando a ignorância. Então, cada dia estamos mais ignorantes nos nossos relacionamentos, mais ignorantes no nosso posicionamento, estamos cada dia mais briguentos, mais intolerantes. Então, porque não é o conhecimento científico que nos sustenta, né? Não é o conhecimento das coisas que nos fundamentam, mas é o conhecimento de Deus. Então, essa escola ela tem como objetivo principal fazer o máximo possível para que a gente possa conhecer ao Senhor, conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, automaticamente vamos nos conhecendo, vamos conhecendo as coisas, o mundo, e vamos nos alinhando. Então, você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta de conhecer Deus, você que quer crescer aí como indivíduo, como gente, como cidadão, como membro do reino de Deus, então vamos junto aí, amém? Estamos aqui, né, ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você que já entrou aí na nossa sala, por favor, cadê a tua tarefinha, né? Você que está aqui presencial também faz a tarefinha, compartilha aí, tá? O dedinho missionário. Se você está no YouTube, por favor, corre lá no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreve, dá um gostei ali no nosso canal, porque com isso você nos ajuda a impulsionar aí nosso ministério com o propósito que nós temos da igreja online, não é verdade? De alcançar povos brasileiros, povos de língua portuguesa ao redor desse mundo aí, certo? Se você está no Facebook, compartilha também para os teus contatos, desperta aí neles o interesse pelas escrituras. Então, por favor, não peque deixando de compartilhar, certo? E Deus está vendo, hein, meu irmão? Deus está vendo aí se você vai compartilhar ou não. Vamos lá, né? Hoje começamos uma nova temporada, né? Começamos uma nova temporada na EBD. Então, a EBD ela vai trabalhar em séries, né? Então, nós terminamos a série Igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse. Eu nem sei quantas aulas deram ali, mas foram umas 8, eu acho, né? Acho que foram umas 8 semanas estudando Apocalipse ali. E concluímos semana passada, né? E essas aulas agora, só para título de informação, nós estamos editando todas elas e vamos criar uma playlist, certo? Para você que quer se aprofundar um pouco mais, quer estudar um pouco mais, então vai estar no nosso canal do YouTube, logo, toda editada, né, com a série Igrejas Apocalipse, com todos os seus episódios. Se foi 8 ou 9, não me lembro, né? Com todos os episódios. E hoje estamos começando uma nova temporada, né, da série EBD, que é
vamos estudar Efésios, certo? Vamos estudar Efésios, vamos mergulhar aí, são 6 capítulos. Eu fico imaginando, né? Se as cartas de Apocalipse eram 2 capítulos, nós ficamos 8 ou 9 semanas, imagina Efésios com 6 capítulos, né? Vamos longe, né, Pedro? Tenho 2 Pedro aqui hoje, né? Vamos lá, né? Pedro A e o Pedro B, né? Então não temos pressa, né? A nossa ideia é não ter pressa para estudar a Bíblia. Nossa ideia não é sair correndo, mas se possível, né? Se possível é versículo por versículo, parando, conversando. E ainda o que eu não tive de você aí, né? Você que está online, eu não tive de você é a participação. Então, talvez ali na conversa surge uma dúvida, você não concorda, você tem um pensamento, né, paralelo àquilo, ou que confronta o que nós estamos dizendo. Querido, não guarde para você, joga essa pergunta, traz esse pensamento, vamos juntos, porque eu acho que é saudável, né, essa discussão, essa conversa, enriquece, né, talvez a tua dúvida é a dúvida que todo mundo está tendo, e uma pergunta, eu sei que no ambiente de escola é assim, uma pergunta, querido, abre um leque, onde leva a aula para outro lugar aí, mais profundo, não é verdade? E responde perguntas muito mais claras e fica bom. Então, quero ver a tua participação. Então, nós estamos aqui com o pessoal, a equipe está aí aberto. Então, se você quer mandar pelo WhatsApp uma pergunta, você pode mandar pelo meu WhatsApp, pelo WhatsApp da Miriam, seja de quem for, né? Ou se você quer mandar no chat aqui, mas vamos conversando, tá bom? Vamos lá? Então, estamos dando início à nossa nova temporada aí, que é a Igreja de Éfeso. Eu sei que é um feriado prolongado, alguns estão na praia, na chácara, em algum lugar aí descansando, mas nós estamos aqui trabalhando, né, fazendo a obra do Senhor e nos dedicando ao Senhor. Você já compartilhou? Já fez a tua tarefinha? Já? Não fez? Então, enquanto você compartilha, nós vamos nos preparando aqui, tá ok? Então, nós vamos começar estudar o livro, né? Eu gosto de chamar de livro, mas na verdade é uma carta. Mas vamos brincar aqui, que vamos separar, porque a Bíblia, não sei se você sabe o que significa a palavra Bíblia, né? Bíblia. Então você tem a Bíblia. O que é Bíblia? Bíblia, nós temos a Bíblia, você já viu que a nossa é Bíblia Sagrada, certo? Por que Bíblia Sagrada? Porque não só Bíblia, né? A gente colocou Bíblia, mas Bíblia é uma palavra que vem de uma expressão biblos, né? Quem já estudou um pouquinho é biblos. Que é biblos o quê? Biblos vem da ideia de livros. Então, Bíblia, né, ou biblos, é uma biblioteca. Então, a tua Bíblia não é um livro, é uma biblioteca com 66 livros. Né? Se alguém pergunta, você tem uma biblioteca em casa? Eu tenho, e eu vivo com ela aqui, está aqui na minha mão até, né? Então você já parou para pensar que essa Bíblia que você tem aí, ela não é um livro, ela é um aglomerado de livros, né? Que dá, por isso o nome Bíblia, né? Então nós temos o que? A nossa Bíblia é a Bíblia Sagrada, ou seja, são um conjunto de livros dedicados ao assunto de Deus, ao assunto do Evangelho, por isso sagrado, né? Diferente de outro tipos de livros, né? Então, Bíblia são livros. Então, apesar de Efésios é uma carta, né, uma epístola do apóstolo Paulo à igreja que está em Éfeso, né? Então a gente sabe que é uma epístola, é uma carta, é epistolar o negócio, mas por estar na Bíblia passou a ser um dos livros da Bíblia. Então, eu gosto de chamar cada carta, mesmo que seja carta, eu gosto de chamar de livro, né? Porque fica mais fácil a comunicação, fica mais fácil, mas entendam que o foco dela não foi um livro, ela não nasceu como um livro, ela nasceu como uma carta, né? Hoje a gente não recebe cartas mais, né? O correio não entrega cartas mais, a gente recebe e-mail, a gente recebe mensagem, mas a Efésios foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, provavelmente em prisão,
né, por causa da perseguição, por causa do evangelho. Então ele escreve agora, ele começa a orientar as suas igrejas enviando cartas, né? E essas cartas chegavam nas mãos desse pessoal, né? Eram endereçadas aí para cada pessoal, tanto que nós temos a carta da igreja em Éfeso, na Galácia, em Colossos, em Tessalônica, em Roma, né? Que mais? Então nós temos as cartas que vai. Aí temos as cartas de Paulo que são para essas igrejas, mas também temos as cartas pastorais, que é as cartas a Filemon, a Tito, né, a Timóteo. Então são cartas que ele mandou especificamente para um indivíduo. Então são cartas que ele escreve para as pessoas, né, para os seus discípulos, propriamente dito, que são denominadas cartas pastorais, certo? E temos as cartas que ele enviou para as igrejas, que eram com instrução e alinhamento, né, para o povo de Deus. Então, Éfeso é uma carta, né, que foi enviado para essa igreja. Então hoje nós vamos dar o primeiro início, né, a essa aula, a essa matéria chamada Éfeso, né, igreja o livro de Efésios, e vamos tentar entender. É bem profundo. Os estudiosos dizem, né, a maioria dos estudiosos dizem que Romanos é uma carta de profundidade teológica, que eles chamam da carta magna de Paulo, carta aos Romanos, mas a carta de Efésios é a carta mais culta, é o livro mais sofisticado, com profundezas de detalhes, que fez dessa carta ser um livro admirado não somente no cenário religioso, né, de igreja, mas no cenário das literaturas gerais. É um livro que chama a atenção, né, do mundo, né, do mundo literário, porque é muito rico o que o apóstolo Paulo escreveu, né? A gente tem que respeitar. Paulo foi um cara muito estudioso, né? Ele pertencia à classe dos filósofos da época. O mestre dele era Gamaliel. Gamaliel era um dos eruditos da época. Então ele estudou na escola dos fariseus, ele estudou na escola dos pensadores. Tem um episódio que acontece em que ele vai até um lugar chamado Areópago para discursar. Areópago era a praça dos filósofos, onde Aristóteles, Platão, grandes nomes da filosofia faziam discursos, e Paulo vai discursar lá. É mais ou menos assim, não é para quem quer, é para quem pode. Então não era qualquer um que chegasse lá e começava a falar, só falava quem tinha credenciais. Então, para Paulo fazer um discurso no Areópago, significa que ele era um cara muito reconhecido e com critérios para isso. Então, Paulo foi um grande pensador da época, né? E ele mesmo diz assim, por isso que ele diz assim, o que para mim eu tive que considerar como perda, como esterco. Porque quando ele fala assim, por causa da sublimidade de Cristo, o que ele teve que abandonar? Ele teve que abandonar toda essa riqueza de títulos, de cultura, de posição que ele tinha no mundo de então, tanto da religião quanto da filosofia, para se render ao Evangelho. Então Paulo foi um cara muito conhecido, tanto que Paulo ele falava o grego, koiné, que era a língua popular da época, né, era a língua universal, igual o nosso inglês, então ele falava fluente. Ele falava o hebraico e ele falava o aramaico, né? E parece que ele falava o latim, que era a língua secreta romana. Então você vai ver que o cara era uma sumidade, tinha uma mente extraordinária, Paulo, né? Então pode ser que ele falava os 4 idiomas mais fluentes da sua época. Então era um cara muito culto, né? E ele era cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, então ele era tanto romano como judeu. Tanto que quem tem que julgar Paulo, se ele vai ficar preso ou morto ou não, é o imperador romano. Não foi o sinédrio. Por exemplo, quem julgou Jesus foi o sinédrio. Roma não tinha autoridade sobre Jesus, porque Jesus não era cidadão romano. Quem julgou Jesus foi o sinédrio, não foi Pilatos. Pilatos falou, eu entrego para vocês, vocês julguem. Porque Jesus não era cidadão romano. Mas quem julga Paulo é Roma, porque ele é cidadão romano também. E ele apela para Roma.
Quando ele vai quando os religiosos, né, os judeus começam a perseguir Paulo, e ele vê que ele estava em maus lençóis, que os caras iam matar ele como matou Jesus e como matou os outros, ele dá a carteirada, né? Ele pega o passaporte romano dele e eu quero ir para Roma. Tanto que os profetas, Ágabo, né, tem um profeta na Bíblia, Ágabo, ele chega para Paulo e fala: Paulo, por que você vai para Roma? Você não pode ir para Roma. E ele faz um ato profético, ele profetiza na vida de Paulo: lá em Roma, eles vão te amarrar, né, eles vão te amarrar, vão te açoitar e você vai morrer. Mas Paulo, ele prefere ir para Roma para ter um julgamento justo do que cair na mão do sinédrio fariseu. Porque para o fariseu, para a religião judaica, Paulo era um traidor, né? Ele era um traidor. Então, ele ia ser tratado com os rigores de traidor. E para Roma, não. Para Roma, ele era só um baderneiro. Um cara que estava semeando confusões aí. Né? Então, ele vai para Roma, tem um julgamento justo, e ele morre, né, em Roma mesmo, aí, aos últimos dias dele. Tá bom? Então, muitos dizem, né, é comum, é um consenso entre os estudiosos, que Paulo escreve a sua carta aos Efésios lá em Roma, na cadeia, na prisão em Roma. E é tão legal que ele não fica na cadeia em Roma, ele fica numa casa, ele aluga uma casa, então ele tem uma prisão domiciliar, né? Provavelmente colocaram uma tornozeleira em Paulo, tá? Ele ficou numa prisão domiciliar, onde ele tem que pagar o aluguel, né? E dali dessa casa, Lucas está com ele, tem alguns parceiros, está junto com ele, né? Então ele tem um final de vida bem honroso, assim. Então Paulo foi muito honrado, mas pelos privilégios culturais, intelectuais e o favor que é uma dupla cidadania, né, que ele tinha aí. Então esse é o contexto, né, mais ou menos um pano de fundo aí para a gente entender o cenário. Então nós temos uma carta muito profunda porque Paulo ele se esmera nisso. E ele, parece que ele joga tudo, por favor, já estou no fim da minha vida, deixa eu esbanjar meu conhecimento aqui. E ele joga pesado na carta de Efésios. E cabe a nós agora mastigar, né, esse alimento tão rico, tão rico. Então eu quero te convidar, né, você que está aí presencial, você que está em casa, quero convidar você a vir comigo. E vamos mergulhar nesse livro tão rico. E vamos ser edificados espiritualmente. Vamos crescer. O propósito, né, a estratégia para esse livro é a gente enriquecê-lo com bate-papos, né, a equipe, nós vamos nos programando para fazer alguns bate-papos, levantar algumas questões, vamos apresentar a você esboços desse livro, você que gosta, né, de estudar, nós vamos dar um jeito de apresentar até você um esboço desse livro. Nós queremos fazer bem dinâmico, porque vale a pena você crescer nisso aí, tá bom? Vamos lá? Prontos? Vamos começar a ler? Então abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1, e vamos apertar o cinto e vamos decolar, tá bom? Então, eu estava na dúvida se nós íamos começar a estudar o livro de Hebreus agora, ou o livro, né, ou outro. O livro de Hebreus é um livro muito longo. Eu falei, meu Deus, se nós começarmos a estudar Hebreus, quando que vamos parar? Só quando Jesus voltar, né? Não vai parar mais. E aí a equipe, né, o Clóvis e a turma deram a sugestão, vamos estudar Efésios, né? Porque está fresco por causa das igrejas apocalípticas, e é um livro mais prático, então também é um livro bem forte, que nós vamos acabar abrangendo a Bíblia inteira, e daqui a pouco a gente entra em Hebreus. Eu quero estudar Hebreus com você, porque Hebreus, é impossível você estudar Hebreus, só Hebreus. Você vai estudar Hebreus lendo a Bíblia inteira. Então pode ser que a gente entre em Hebreus e não saia mais. Jesus volta e nós estamos estudando Hebreus ainda, porque você vai acabar estudando a Bíblia inteira, porque Hebreus é a revelação máxima da conexão entre a velha aliança e a nova. Então é impossível você estudar Hebreus só Hebreus. Você vai ter que ir no velho, vir para o novo, ir em Salmos, voltar em Hebreus, ir nos profetas, voltar em Hebreus, ir na lei, voltar em Hebreus. Então é um livro bem denso, né? E eu estou meio assim, para a hora que entrar vai ser difícil sair, né? Vamos dar um boi para entrar em Hebreus, mas uma boiada para sair, né? Então vamos ter paciência aí. Amém? Prontos? Efésios capítulo 1. Você que não compartilhou ainda, por favor, dá
o seu ajuda aí. Nós estamos com a Luana Grendel, está com a gente, a Valtiele, olha aí, né? O Mateus, bom dia, Mateus. O Mateus também gosta de estudar a Bíblia, né, Mateus? Você tem que vir aqui com a gente, porque você é um estudioso da palavra também. Estamos com a Elaine e tem mais uma galera aí. Lembrando que estamos no YouTube também. Deixa eu ver se tem alguém no YouTube, só para eu dar um oi. Quem está aqui? Vamos ver se eu consigo ver quem está aqui. Não, não dá. Não dá para ver quem está aqui, não. O YouTube já é mais difícil. Então lá, Efésios capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, aqui é só a introdução, né, o cabeçalho da carta, né? Faltou colocar, né, Roma, dia 3 de abril do ano de 2000, do ano 30 e 45 aqui, acho que 60 ou 45 aqui, né? Mas ele vai se identificando. Olha, quem está escrevendo com vocês é Paulo, o apóstolo de vocês. E o contexto de Efésios, Paulo é o fundador da igreja de Éfeso. Nós vamos encontrar depois, nós vamos dar um pulo lá daqui a pouco. Atos 19 é onde tudo começou. A história de Éfeso começa ali. A gente tem uma riqueza de detalhes. Então, Paulo, ele fica em Éfeso por 2 anos. Ele fica ali. Ele fica ministrando aquele povo individualmente. Ele começa um grupinho, e esse grupinho cresce, e ele tem uma baita igreja. A igreja de Éfeso, ela aceitou muito bem, né? Muitos sinais. A Bíblia fala que em Éfeso acontecia milagres extraordinários. Milagre já é extraordinário, né? Milagre já é uma coisa que impacta. Agora pense o que é um milagre extraordinário. Milagre é impactante. Agora um milagre extraordinário é louco, né? Coisa maluca acontecia em Éfeso, né? E estava ali sobre o ministério dele. Então parece que Paulo tinha uma proximidade muito grande com o pessoal de Éfeso. Tanto que ele faz uma introdução bem rápida, né? E daqui a pouco, na caminhada aí, nós vamos voltar para essa introdução. E eu estou bem ansioso para nós já entrarmos no versículo 3 em diante, né? Então o primeiro bloco aqui é a introdução dele, né? Que ele fala, ó, eu sou apóstolo, né? E ele diz assim, quem me chamou, Paulo vai dizer isso aqui, eu não fui chamado por homens, foram homens que me escolheram. E aqui tem uma mágoa. Aqui vamos começar a falar vamos revelar o coração de Paulo. Querido, o fantástico da Bíblia é o seguinte, nós somos hipócrita. A Bíblia não é hipócrita, tá? Nós temos nossas rusguinhas aí, mas a Bíblia não. A Bíblia não tem problema nenhum em mostrar defeito. A Bíblia não tem problema nenhum em mostrar o erro do povo. Ela mostrou o erro de Adão, a Bíblia mostrou o erro de Noé, a Bíblia mostrou o erro de Abraão, a Bíblia mostrou o erro de Davi, a Bíblia mostrou o erro de todo mundo. A Bíblia mostrou os erros de Pedro, de Judas, de Paulo. Então a Bíblia não é hipócrita. Nós gostamos de esconder erros. A gente gosta de dar valor às nossas qualidades. Agora, dos nossos erros, a gente faz dar um jeitinho, dar uma maquiada, né, Denilson? E a gente não gosta muito de falar dos nossos erros. Mas se você estudar a Bíblia, você vai ver que não tem problema nenhum. A Bíblia não tem problema em lidar com os erros humanos, com a falibilidade humana, né? Com a fragilidade humana. E Paulo, ele tem um problema aqui, né? Quando você estuda Atos, Gálatas, quando você estuda Efésios, principalmente Atos e Gálatas, você vai ver que Paulo, ele tinha uma dificuldade com os apóstolos, certo? Várias dificuldades. Uma, ele não se sentia aceito pelo conselho apostólico, porque temos os apóstolos do Cordeiro. Existem os apóstolos do Cordeiro. Quem são os apóstolos do Cordeiro? Os que andaram com Jesus. Aqueles que andaram com Jesus, foram escolhidos a dedo por Jesus. E dentro dos apóstolos do Cordeiro, nós temos Matias,
que foi escolhido para substituir Judas. Certo? Olhem, entenda essa mágoa. Só que Matias, ele foi escolhido. Vamos ver isso aqui? Você quer? Vamos ver como que a Bíblia, Deus não tem problema em esconder os defeitos? Vai lá para Atos capítulo 1, vamos entender o cenário, por que Paulo fala algumas coisas aqui. Vamos começar aí acelerando fundo já. Está pronto? Está pronto? Não se escandalize. Jesus fala, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, né? O problema da religião, o problema da religiosidade da igreja é que ela quer mascarar, ela quer ser hipócrita. A gente gosta de ocultar. Você vê que a gente tem uma dificuldade para lidar com o pecado, gente. A gente tem dificuldade de lidar com o pecado. Então você é um membro da igreja, você é um líder na igreja, e você é uma bênção. Você é uma bênção. E a gente recebe dele, a gente gosta desse líder, né? Esse líder toca nossas vidas, até o dia que a gente descobre que ele tem um pecado. Então, se você tem um líder, e esse líder te abençoa, e você gosta dele, e você recebe, né? E você lida bem com ele, mas se um dia você souber que ele pecou, você já tem uma barreira com ele. Nós temos dificuldade de lidar com o pecado. Por isso que a igreja ela é tão hipócrita. Por isso que nós não temos um ambiente de confissão na igreja. Porque a gente prefere um líder que tem pecados ocultos e nos abençoa, porque esse líder, se ele confessar os pecados dele, a gente não quer ele. Isso força as pessoas dentro da igreja a se ocultarem. Então, a igreja tem dificuldade de um ambiente de confissão, porque o pecado a gente julga, a gente condena as pessoas que erram. É complicado isso. Só que você vai ver que a Bíblia não tem dificuldade em lidar com os pecados. A Bíblia estampa o pecado mesmo. Davi é um caso, né? Abraão, olha que erro. Pô, Abraão traiu Sara, gente. Abraão tinha 2 mulheres. E mesmo assim o cara era o pai da fé. Não é interessante isso? Não seria melhor? Vamos imaginar a nossa religião, vamos olhar a Bíblia do ponto de vista. Seria melhor a Bíblia esconder que ele traiu Sara, que ele mentiu, não ficava mais gostoso, né? O santo Abraão. Só que Deus fala, ele não é santo não, ele é tão pecador quanto você. E como eu amei ele, eu também te amo, como eu usei ele, eu também te uso. É interessante, né? A religião, querido, ela esconde o pecado. O reino de Deus, ela expõe o pecado. Porque o reino de Deus não tem problema com o pecado. Jesus resolveu o problema do pecado. Deus trabalha o pecado com perdão. E por incrível que pareça, quanto mais o pecado for transparente, mais vitória nós temos sobre ele. Quanto mais ele for oculto, mais poder ele tem sobre nós. E é por isso que há tanta hipocrisia dentro da igreja. Agora veja lá, vamos lá. A minha versão é a... Eu tenho tantas versões aqui, deixa eu já te digo aqui. A minha versão é Almeida, revista e atualizada. Mas se você quer, eu não sei qual que é a tua versão, mas se você quer usar a NVI, pode usar, né? Se você quer comparar, pode comparar. Atos capítulo 1 é o episódio em que os apóstolos, agora, Pedro tem uma excelente ideia. Não vamos dizer que foi ideia de Jerico, para não ofender o nosso apóstolo, né? Mas ele tem uma excelente ideia. Ele está ali empolgado, lembre-se, o Espírito Santo não havia descido ainda. O Espírito Santo vai descer só no Atos capítulo 2. Então o Espírito Santo não desceu ainda, certo? E eles estão ali no cenáculo, lembram disso? Jesus foi assunto aos céus e disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles não entenderam, só que daí vem um anjo e diz, seus... Lembra do episódio? Vem um anjo e dá um desperta neles. Aí eles vão lá para Jerusalém e sobem no cenáculo. E a Bíblia diz que tem uma média de 120 pessoas ali. E tem até uns nomes que a Bíblia cita. Maria, mãe de Jesus, os apóstolos, tantos outros. E ali eles estão orando e, pensa, eu não sei quanto, a Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram orando. Pode ter sido dias, pode ter levado madrugadas.
E no meio da oração, talvez Pedro se sentiu inspirado ou obrigado a tomar uma decisão. E ele assume a liderança. Depois você vai ver que depois do Espírito Santo descer, ele também assume a liderança. Ele prega o seu sermão e 3.000 pessoas se convertem. Então Pedro, ele é esse cara impulsivo, né, de tomar frente, né, meio ansioso e tal. E aí aqui, versículo 15 de Atos capítulo 1. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério, falando de Judas. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, que foram as 30 moedas de prata, certo? E precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, Judas, interessante o enforcamento de Judas, que ele se enforca e abre aqui embaixo, né? Interessante esse enforcamento, dá a impressão que alguém passou uma espada nele, sei lá, mas que ele se abriu inteiro, o intestino dele foi para fora. É um mistério isso aqui. Versículo 19, isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldamá, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja nem tal. Versículo 21, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que entre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes. Segura essa aí, tá? Vamos entender aqui o ambiente. Abre um parêntese, beleza? Atos foi escrito em defesa de Paulo. Pode ver que 70% do livro de Atos é para falar da vida de Paulo. Até o capítulo 8 fala da vida da igreja. A partir do capítulo 9 é só Paulo. É só Paulo. Tanto que o testemunho da conversão de Paulo é citado 2 vezes, é narrado 2 vezes no livro de Atos. Então Lucas escreveu, que era um dos escribas de Paulo, mas todo o livro de Atos foi escrito em defesa de Paulo. Para dizer, não, ele tinha um ministério mesmo, ele era apóstolo mesmo, ele foi chamado aos gentios. Porque a igreja tinha uma ressalva com Paulo, porque antes ele matava os crentes, agora ele é a favor dos crentes, né? É igual, já viu que na igreja é o seguinte, né? O cara se converte, faz 20 anos, ele tem um passado bem complicado, e ele ainda é o ex-presidiário, né? Ele é o ex-traficante, já faz 10 anos que ele não trafica mais, mas ele ainda é o ex-traficante. Então Paulo ainda era o ex-matador de crente, né? Já tinha aberto igreja em tudo quanto é lugar, feito discípulos de tudo quanto é tipo, mas ainda era o ex-matador de crente. Veja, é o estigma, né? As marcas, né? Marcas da vida e tal. É necessário que, dos outros tal. Então, versículo 23, então propuseram 2. Preste atenção, aqui tem um mistério aqui. Revelação aqui, né? Começando no batismo, 23. José, nomes, né? Então estou apresentando 2 nomes para candidato a apóstolo. Né? Nós temos candidato a prefeito, a vereador, agora era candidato a apóstolo, né? Vamos votar nos apóstolos aqui. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, pega essa aí, Justo, e Matias. Então veja bem, vamos de novo, precisa entender isso aqui, ó. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo. Então José dá um nome, sobrenome, linhagem, detalhes da vida de José. Faltou de citar o CPF, né, número da conta bancária. Então José chamado Barsabás, cognominado Justo. E Matias só fala dele, só Matias. Não deram nome, sobrenome, filiação, nada. Por quê? Porque para José, riqueza de detalhes, e para Matias, só Matias. Tem um mistério aqui. Justo, José chamado Barsabás, cognominado Justo. A palavra justo aqui, lembre-se, nós estamos no Novo Testamento,
E o Novo Testamento ele é escrito em grego. Grego, certo? Tanto que a língua oficial do Novo Testamento é o grego, e é um grego popular, o grego koiné, ou koiné, que é o inglês da rua, né? Esse inglês embromation que nós falamos, né? Então era o grego popular, onde todo mundo lia e entendia. Só que a palavra justo em grego é dikaion. Então aqui nós teríamos que ter a palavra aqui do grego não é justo, tinha que ser dikaion. Só que essa palavra de cognominado justo, certo? É uma palavra aqui que não está no grego. Eles só copiaram e colaram. É uma palavra em latim. Justus. Eles não traduziram para o grego o nome do cara. Eles só pegaram e colaram. Ele é romano. Esse José aí, que andou conosco, ele não é judeu. Ele é romano. Justus. É hebraico, é latim, que é justo. Por que eles deram detalhes na vida do cara? Para dizer, nós temos 2 candidatos aqui, os mais prováveis. Esse José aqui, ele é romano. Vocês querem um romano no time? Lembre-se, os judeus odiavam os romanos. Tinha uma briga, tinha um ódio dos romanos, tinha uma mágoa dos romanos. E agora era possível, no meio dos santos apóstolos, os todo-poderosos apóstolos que andaram com Jesus, foram testemunho da ressurreição de Jesus, nós vamos aceitar um romano no nosso meio? Só que nós temos Matias. Matias aqui, Matias é judeu. Matias é da terra, filho de Abraão, né? Tem o nosso perfil, fala a nossa língua, não come porco, né? Ele entende de tudo. O que vocês preferem? Esse romano ou esse aqui que é das nossas origens, da nossa nação? Olha o patriotismo aqui falando alto. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é forte. Não tinha o Espírito Santo. Não tinha. E aí eles usam um sistema de eleição aqui. E aí eles assim, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Querido, estudar a Bíblia é legal, cara. Estudar a Bíblia sem a capa da religiosidade é legal, porque você vê as coisas, né? E parece que eles foram tão espirituais, né? E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido. E aí, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se extraviou, e lançaram em sortes. Lançaram em sortes, sendo-lhe então votado com os 11 apóstolos Matias. Coincidentemente, o romano foi excluído. Coincidentemente, Deus não quis um romano no nosso time. Glória a Deus, Deus é bom. E eles escolheram Matias. Agora a pergunta é o seguinte: cadê Matias? Nunca mais ouvimos falar de Matias, só aqui. E Matias não tem um ministério relevante. Dá para entender? E agora, o que nós temos? Agora, nós temos um apóstolo Paulo, que diz assim, eu não fui escolhido por homens. Dá para entender o contexto? Alfinetada? Você vai ver todas as introduções das cartas, ele diz assim, Paulo, apóstolo, não por chamado da vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Ele vai sempre dar essa ênfase. Por quê? Ele está alfinetando e afirmando a sua identidade. Ó, gente, teve um deles que foi escolhido por vontade humana. Eu não fui. Eu fui escolhido por Deus. E está aqui
né? Ele diz assim, está aqui as provas do meu apostolado, as marcas do meu apostolado, está aqui. Então Paulo, ele tem isso, né? E ele começa, e você vai perceber agora, acho que estudando isso, por que ele afirma tanto, eu fui chamado por Deus, eu não fui escolhido por homens, eu não estou aqui para servir a homens, mas foi pela vontade de Deus. Ele está dizendo porque teve chuncho na escolha do 12º apóstolo. É isso que ele fala, trocando em miúdos. Teve politicagem, teve vontade humana, teve dedo humano ali, teve maracutaia. No fundo, Paulo leva essa mágoa com ele, né? Porque aí vem os estudiosos, eles dizem assim, se por acaso eles tivessem esperado o Espírito Santo descer, para daí buscar a eleição do 12º, a maioria dos estudiosos dizem, Paulo ia ser o escolhido. Porque não leva muitos dias, Paulo já se converte, né? E um diácono chamado Barnabé, que não era dos 12 apóstolos, mas era um diácono muito influente na igreja, discipula Paulo, e logo Paulo já está no conselho apostólico. E é mais ou menos assim, a igreja de Jerusalém, a cúpula de Jerusalém, que era Tiago, Pedro, todos os grandes, que você vai ver ele falando isso em Gálatas, tem que aceitar Paulo. Tanto que Paulo só vai até Jerusalém para fazer parte das reuniões que tratavam do ministério dele, mas ele não tem comunhão com os apóstolos. Ele não tem muita comunhão com eles. É mais ou menos assim, não se encaixaram muito bem. Ele não tem muita comunhão. Você vai ver que ele não tem muita comunhão. Ele diz assim, Gálatas, ele sobe até Jerusalém, e ele usa uma expressão que, dependendo a lente que você olha, dá a entender até que ele está dando uma alfinetada. Ele diz, aqueles que pareciam ser influentes, Então, Paulo era meio cascadura, entendeu? Ele tinha uma personalidade muito forte. Ele era meio grosso, né? Ele era meio grosso, assim. E ele não esconde nos seus escritos, né? Lá na frente você vai ver Pedro se rendendo, dizendo, olha, Paulo é difícil. E ele até escreve coisas que é difícil até a gente entender. Então pode ver que eles não tinham muita comunhão. Tem o episódio de Paulo repreender Pedro, no livro de Gálatas, porque Pedro, ele acha que Pedro está dando de hipócrita, porque Pedro comia com os Gálatas uma feijoada, e quando chegavam os judeus, Pedro repreendia os Gálatas, e Paulo vai na orelha de Pedro. Então, se você observar vários momentos na Bíblia, você vai ver que Paulo, ele tem vamos falar mágoazinha, né? Não no sentido de que o cara era magoado. Não, o cara era muito maduro, mas tinha um probleminha ali de relacionamento. E tudo porque ele entende que escolheram errado o 12º apóstolo. Ele tem isso com ele, ele carrega isso com ele. Escolheram errado, era para ser eu. Tanto que ele faz uma força enorme para se afirmar na comunidade dos apóstolos. Ele faz uma força enorme. Né? Então, todos os escritos ele vai afirmar a identidade. Eu fui escolhido, eu sou apóstolo por parte de Deus, né? Vocês são a carta viva do meu ministério. Olha aí, ó, o meu ministério funciona, ó, a carta, vocês são a carta viva. Então, ele vai afirmar isso várias e várias formas. Parece que se precipitaram. Parece que Pedro se precipitou, como várias vezes, né? E Pedro tem essa iniciativa e todo mundo vai no embalo de Pedro. Todo mundo vai, porque no mínimo era sábio, né? No mínimo era sábio. Pode ser que Jesus tinha dado um conselho para eles antes de subir, não temos relato. Escolha o 12º apóstolo, cumpre aí, fecha a vaga de Judas aí, porque Judas já era e tal. Pode ter sido essa conversa, mas não temos esse relato. Mas eles entenderam que tinha que ter o 12º. Talvez para fundamentar o número 12, né, essa coisa mais profética. Porque lembrem, a mente deles é judaica, né? Eles tinham toda a lei, né? Então o número 12 para eles era muito forte, e agora o 12 estava falho, era 11. Então queremos o 12 de novo, vamos preencher essa vaga aí, né? Então várias coisas aí estavam envolvidas nesse cenário aí.
Pois é, essa é uma pergunta que nós não temos a resposta, né? Se era uma vontade humana ter esse 12º. Mas para Paulo, a eleição, a maneira como foi eleita, ele tem essa mágoa. Não, vocês escolheram o cara segundo o homem. E cadê o cara? Mais ou menos assim, né? Cadê, Matias? Cadê? Eu estou aqui, ó, dando fruto, meu apostolado é forte. Mas cadê? Se vocês tivessem me escolhido. Isso digo eu, né? É a minha leitura que eu estou fazendo, né? Mas que é nítida, que ele tem uma rusga aí com os apóstolos, ele tem. Por isso, você vai encontrar em todos os escritos do apóstolo Paulo, ele afirmando: eu, apóstolo escolhido não da parte de homens, mas de Deus. A pergunta que estão fazendo aqui é se ele queria ser o 13º. Não, eu acho que não é isso. Ele só queria ser aceito. Porque ele traz uma marca muito ruim. Entendeu? Por exemplo, e ele faz até essa ênfase. No dia que apedrejaram Estevão, né, até deixaram, ele fez questão, né, lembre, foi Lucas, o discípulo dele, que escreveu Atos. Então, provavelmente, quando Lucas estava escrevendo, Paulo estava do lado. E Lucas talvez perguntou: vamos narrar esse episódio aí da morte de Estevão? O que você acha? Falamos ou ocultamos? Porque vai pegar pesado para o teu lado. E ele, provavelmente, ele disse: não, pode pôr. Eu estava lá. Eu consenti na morte dele. Né? Então, Paulo, ele foi muito forte, tanto antes de se converter, quanto depois de converter. Então, a personalidade do cara é muito forte. E agora ele está pagando por isso. Ele está pagando por ele ser um cara. Então, ele era fariseu, ele diz assim: eu era fariseu dos fariseus. Está entendendo? Ele diz assim: eu era da tribo de Benjamim. Então, ele era da elite. Então, ele diz assim: quando eu era judeu, fariseu, eu era o melhor que tinha. Agora eu sou apóstolo, ei, gente, eu também quero ser o melhor de todos. Então, é aquele cara intenso, né? Já que é para fazer, vamos fazer bem feito. A personalidade de Paulo é essa, o temperamento dele é esse. Só que ele carregava esse passado negro, né? Então, em alguns lugares que ele chegava, o povo corria. Principalmente no começo do ministério dele: pô, esse cara veio matar nós. E até ele ganhar a confiança de que ele não veio para matar, mas ele veio agora, né, com a bandeirinha branca: ó, eu sou de vocês, sou do time de vocês. Isso levou anos. Então, é isso mesmo, né? Tem o fato, né? Quando ele se converte, Deus fala com Ananias, e Ananias fala: eu não vou falar com esse homem não, Jesus, você está louco? Esse cara vai me matar? Então era cheio de preconceitos em relação ao Paulo, né? Então ele sofreu muitos preconceitos. Fruto do passado dele. E provavelmente foi citado aqui, né? Você que está em casa, talvez você não está ouvindo os comentários aqui presencial, mas foi citado aqui, e é o espinho na carne. Então há uma possibilidade de esse ser o espinho na carne dele. Existe N teorias sobre qual era o espinho na carne de Paulo, né? E um deles é esse. Porque o espinho na carne de Paulo era só para ele não se exaltar, para ele não se orgulhar, né? Porque ele faz isso, né? Eu fui elevado até o 3º céu. Eu vi coisas que não consigo nem me foi autorizado compartilhar para vocês. Percebe? Ele se inflando. Eu sou o cara. Não por maldade, entendeu? Mas ele está dizendo: olha como eu tenho valor. E ele diz assim: e foi posto um espinho na carne para que eu não me orgulhasse. Então, provavelmente, vamos imaginar que essa é uma teoria forte, né? De que o espinho na carne dele talvez fosse o passado dele. Então, ele chegasse numa igreja e os caras falavam: mas você não é aquele que matou os crentes? O que você está querendo agora? Então, pô, isso baixa a bola do cara, né? Imagina, você vai chegar num lugar, já aconteceu isso comigo, de chegar num lugar para pregar, né? Orei, me dediquei, e alguém chegar: mas quem é você que ia vir pregar aqui? Eu já passei por uma situação, murcha teu balão, né? Você tem que se recompor. Então, isso baixa a tua estima, né? E Paulo, ele tinha algo que... E ele disse que foi enviado de Satanás, né? Então, algo.
Então, várias são as teorias da hipótese sobre o que era o bendito espinho na carne. Alguns dizem que ele tinha uma infecção no olho, né? Que era uma doença muito grave. Outros dizem que é um casamento mal resolvido, né? Que a gente não vê a esposa de Paulo. Mas parte do princípio que ele foi casado. E cadê a esposa de Paulo? Né? Você vai ver a esposa de Pedro, a esposa dos apóstolos sempre estava presente. Mas a esposa de Paulo nunca está presente. Então talvez o espinho na carne é um casamento mal resolvido, um divórcio, né? Que agora ele carrega essa marca. Então são várias as teorias sobre o que era o bendito espinho na carne de Paulo, né? E um deles é esse, né? O passado negro dele. Todos nós temos um passado, né? Uhum. Pode ser também, né? Então aqui voltando para Efésios, vamos lá agora, voltando para Efésios. Demos uma passeada aí, né? Mas é isso mesmo, faz parte. Então, Efésios capítulo 1, então ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ficou claro agora por que ele faz isso? Vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso, né? E fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí agora ele vai entrar no versículo 3, até o versículo 14, ele vai trabalhar um conceito muito profundo. E nesses versículos aqui, do 3 ao 14, querido, está aqui toda a revelação do nosso Evangelho. Então vai ser difícil a gente sair desses versículos aqui, né? Ele vai exigir a gente até versículo por versículo, se não até palavra por palavra aqui. Porque aqui condensa toda a revelação do Evangelho. Todos os mistérios de Deus estão condensados nesses versículos aqui. E Paulo conseguiu com de uma grande destreza condensar isso em poucas palavras, né? Resumiu toda a revelação de Deus antes da fundação do mundo até os dias finais em alguns poucos versículos, em poucas palavras. Então isso aqui vai dar bastante assunto e a gente vai começar, né, e vamos discutir isso aí da melhor maneira possível, tá bom? Vocês estão aí ou não? Estão me entendendo? Você que está em casa, dá um oi aí, dá um sinal de vida. Queremos saber se você está acompanhando aí, porque a gente vai falando e muitas vezes não para ouvir você. Se você tem alguma pergunta, se você quer fazer algum comentário, agora é a hora de você falar com a gente aí, tá bom? Olha só, ele vai entrar aqui, capítulo 1, versículo 3, um versículo famoso, talvez você já leu esse versículo, já conhece esse versículo, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes salvos com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É muito assunto aqui, gente. Olha só, né? Poucos versículos, viu como é denso até para ler? É denso, é riqueza, é palavras fortes, conceitos estão ali, né? Então, nesses versículos aqui, que eu acho que são quantos? Do 3 ao 17, 3 ao 14, né? 11 versículos. Se a gente pudesse, eu digo para você o seguinte, brincando, né? Se a Bíblia inteira fosse esses 11 versículos, nós já entenderíamos toda a revelação de Deus. Porque ele condensou tudo aqui. A Bíblia inteira está condensada aqui. Então a gente vai ter que cavar um pouquinho aqui, né? Para a gente entender melhor isso aqui. Tá bom? Então vamos começar o versículo 3. Que horas são? Dá tempo aí da gente ficar pelo menos no versículo 3 hoje aqui. Pense 6 capítulos, né? Quando que vamos terminar isso aqui? Só a graça de Deus. Ainda bem que o Clóvis vem, dá uma avançada boa aí no conteúdo. Mas vamos lá. Então ele começa a frase dizendo assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas o primeiro versículo que eu entendi da Bíblia foi esse aqui. O primeiro versículo que eu entendi da Bíblia. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Eu não sei se eu entendi ainda João 3,16, mas esse aqui, né, foi o primeiro versículo que eu entendi na Bíblia. Efésios 1,3. Olha só que riqueza. Ele diz assim que o Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado, né? Uma palavra do presente contínuo, né? Estamos sendo abençoados, fomos abençoados, seremos abençoados, estamos abençoados, passado, presente, futuro, né? Com toda sorte de bênção espiritual, toda sorte de bênção. A pergunta aqui é bem simples, né? Quantas bênçãos nós somos abençoados? Todas, né? Então isso aqui tem uma riqueza enorme, tá? Então ele está dizendo assim que todas as bênçãos já estão em você, para mim, para você, na pessoa de Cristo Jesus. Então há uma riqueza aqui de bênção. Agora, aqui ele vai trazer alguns conceitos. Nós temos que entender, por exemplo, o conceito da Trindade aqui. E nós temos que entender o conceito de velha aliança e nova aliança. Velho Testamento e Novo Testamento, né? E eu acho que se a gente entender esse versículo aqui, querido, lembra que se a gente entender os 11, a gente entende a Bíblia inteira. Se a gente entender esse versículo aqui também, a gente já entende todos os sonhos de Deus para nós. É rico. Porque, veja só, vamos olhar para o Velho Testamento, tá? Quer ver? Vamos só pegar um texto do Velho Testamento, vamos dar um pulo lá, lembra que nós estamos estudando a Bíblia, então temos que abrir a Bíblia, né? Salmo, abra lá em Salmo 100. Bem facinho, Salmo 100. Um salmo bem conhecido, você que está em casa, né, se está acompanhando, então corre lá, abre a sua Bíblia no livro de Salmo, o Salmo 100. Salmo 100 é um salmo de celebração, certo? Então era o dia do culto, né, igual hoje à noite vamos ter o nosso culto, quero convidar você para vir para o culto presencial, estamos aqui cabendo bastante gente, né? Parece que hoje já conseguimos pôr 140 ou 150 pessoas aqui dentro, tá? De 80 já dobramos praticamente o número, né? Daqui a pouco a gente põe tudo de volta aí. Eu fiquei sabendo que aqui em Curitiba a prefeitura liberou cinema, né? Liberou teatros, então significa que estamos avançando aí, né?
Salmo 100 diz assim, ó, presta atenção, então é um salmo de gratidão, de celebração, de alegria, de louvor. E ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Né? Aqui pode ser a nossa teologia de culto, né? Por que cantamos na igreja? Né? Por que aplaudimos na igreja? Por que levantamos as mãos? Por causa desse salmo aqui. Uma das causas é por causa desse salmo aqui, né? Que nos ensina a adorar a Deus no templo, né? E ele diz assim, versículo 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aí ele diz no versículo 4: entrai por suas portas com ações de graças nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Preste atenção nisso aqui, ó, que isso aqui tem uma revelação muito forte para nós, que estamos da nova aliança, comparado com os da antiga aliança. No Velho Testamento, ou na antiga aliança, você celebrava a Deus, porque você tinha motivos de celebração. Por exemplo, a colheita foi boa. A colheita foi boa. A chuva veio na hora certa. Ou veio a chuva serôdia, aquela chuva que parecia que não ia vir e veio. Puxa, na última hora Deus livrou. Né? Então, no contexto de velha aliança, do Velho Testamento, o que eles entendiam? O que eles entendiam? Eles não conseguiram entender a dimensão da vida. O Velho Testamento, a lei não conseguiu revelar ao homem o sentido da vida, o propósito de Deus para com o homem e o homem para com Deus. Eles não conseguiram entender. A lei, os profetas, o homem antes de Cristo não entendeu quase nada. Então os olhos do homem antes de Cristo, a Bíblia diz que havia um véu nos olhos, né? Paulo diz assim, toda vez que eles leem a lei, é como se eles tivessem um véu sobre os olhos, porque eles não conseguiam enxergar muito. O máximo que eles conseguiam enxergar do amor de Deus e do favor de Deus, era Deus abençoando a obra das mãos dele, tipo, choveu, deu uma boa colheita, né? A minha mulher teve filhos. Isso significa que Deus é bom, Deus me abençoou, sou um abençoado. Então agora eu vou entrar no templo pelas portas com louvor. Está entendendo? Louvor por quê? Porque eu tenho um filho, minha mulher não é estéril. Louvor por quê? Porque minha colheita foi farta. Louvor por quê? Porque choveu. Então eu vou louvar a Deus. Porque o máximo que eles conseguiam ver é no ambiente natural, a vida natural. Eles só conseguiam olhar no favor de Deus no ambiente natural. Para eles, por exemplo, se não chovesse, para eles estavam debaixo de maldição. Era fruto de maldição. Então, ou seja, Deus já não era tão bom assim. Se a mulher era estéril, então a mulher estava maldita. Ele era maldito. Então Deus já não era tão bom para eles, porque eles eram malditos. Então, os sinais da relação deles com Deus era baseado em sinais materiais. E, querido, isso é velha aliança. Velha aliança. Onde os teus olhos só conseguem ver o palpável, só conseguem ver o material. E muitos crentes, segura essa aí, muitos crentes hoje estão vivendo no evangelho fundamentado na velha aliança. Ou seja, se eu não tenho um emprego, se eu não tenho saúde, se eu não tenho dinheiro, então eu não sou abençoado. E a mensagem de bênção, baseada nesse conceito de velha aliança, é que você é abençoado se você tiver dinheiro. Olha só como isso é forte. Por exemplo, é comum no meio dos crentes, o irmão falar assim, pô, pastor, recebi uma bênção. O que é a bênção? No conceito dele, a bênção é o seguinte, ele recebeu um aumento, ele ganhou um carro, ele comprou um carro, ele trocou de casa. Percebe que a bênção está contida em valores materiais? Isso é mentalidade de velha aliança. Ou seja, se você não ganhou um carro novo, se você não ganhou um aumento, você não ganhou bênção. Você não é abençoado? Cri, 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 cri. Isso é velha aliança. Então, na velha aliança, o conceito de bênção era material. Era ter coisas, uma boa colheita, filhos, né, os animais não adoecerem no campo. Isso era bênção.
E vem agora uns pregadores, que podemos até com ousadia dizer falsos apóstolos, eles vêm agora e tentam ressuscitar a velha aliança dentro da igreja. E começou a vir o evangelho da prosperidade com força. E hoje os crentes têm dificuldade, os crentes da nossa geração, eles têm uma dificuldade em entender bênção de Deus. Então, quer dizer, bênção significa que se nada deu errado na minha vida, então eu sou abençoado. Ou seja, se as coisas estão difíceis, quer dizer que eu não estou debaixo de bênção. É onde o diabo está mais judiando da igreja, com uma acusação. Olha aí, ó, você deu o dízimo e está gastando na farmácia? Ué, que Deus é esse? Entende? Então, o conceito de Velho Testamento, ele diz assim, entre pelos atos, porque o Senhor é bom. Bom por quê? Então você vai ver que toda a cultura Velho Testamento, bênção era prosperidade, maldição era escassez. Material. E agora vem Paulo, o apóstolo da nova aliança, ele diz assim, ei, o Deus e Pai nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Não é no mundo natural somente. A tua bênção não está condicionada a ambientes naturais. A tua bênção alcança uma esfera muito maior, é espiritual. Regiões celestiais têm uma bênção para você. Então não é o que a bênção para mim, por que os crentes são altos e baixos? Por que a igreja sofre com altos e baixos? Porque a igreja ela condiciona estar bem se as coisas estão dando certo. Ele se considera uma pessoa abençoada se tudo está dando certo na vida dele. Ele não considera abençoado, por exemplo, o fato de o Espírito Santo morar nele. Ele não faz essa conta. Ele não considera uma bênção o fato de os pecados deles estão sendo perdoados. Ele não considera o fato de ser abençoado, o fato de que os anjos do Senhor estão com ele. Ele não considera, a igreja hoje, influenciada por essa teologia de legalista, ele não considera ser uma pessoa abençoada o fato do nome dele estar escrito no livro do céu, da vida, do fato dele ter uma vida eterna, dele ser um ser espiritual e não um ser natural. E aonde nós batemos de frente, aonde a gente trava, é que a gente não consegue entender o sentido da vida por isso. E aí é onde entramos em crise. Qualquer coisa que dê errado, a gente entra em crise de fé. E sempre vem essa perguntinha, se não veio para você, vem para o teu vizinho. Por que Deus está permitindo isso comigo? Que mal eu fiz? Alguém já passou por isso? Claro que com você não passa essa pergunta, né? É só no irmão que é fraco na fé. Você não, né? Mas por que essas perguntas são tão latentes em nós? Porque nosso conceito de bênção é Velho Testamento, é Velha Aliança. A gente não consegue ter um conceito de bênção da Nova Aliança. Então, para a velha aliança, veja só, na velha aliança, só para você entender a dimensão disso. Na velha aliança, Deus estava lá no templo e eu estava aqui. E quanto mais distante de Deus eu estava, mais protegido eu era. Porque chegar perto de Deus, Deus é santo, eu sou pecador. Se eu chegar muito perto, eu morro. Então, fico longe. Lembra, Israel, fala você, Moisés, com Deus e nos transmite, porque nós não vamos subir esse monte não, está louco? Porque havia esse distanciamento entre o homem e Deus. Hoje, querido, Deus não está perto, Ele mora em nós. Olha o valor disso. O que é mais valioso? O Deus eterno morar dentro de mim? Ou eu ter a minha bênção condicionada a um carro novo? O que é maior? Dá para entender? Estou falando que está errado. Tem que ter carro bom mesmo. Tem que morar em casa boa mesmo. Não é verdade, Clóvis? Tem que ter saúde mesmo. Mas a dimensão é maior. E o que tem de crente sofrendo nas garras de Satanás, porque ele não consegue fazer essa conta.
Ele não consegue mensurar as bênçãos que ele tem agora na nova aliança em Cristo Jesus. Porque ele vive com a mente do Velho Testamento. É uma velha aliança. É bênção sem medidas, né? A nova aliança vem com abundância. A velha aliança era com restrições. Então o apóstolo Paulo ele já começa chutando o balde, rasgando na carne velha. O Pai de Jesus Cristo, o bendito Deus, nos abençoou com todas as sortes de bênção. Não é a bênção de uma colheita boa, não é a bênção de uma mulher que não é estéril, não é a bênção de um animal que não morreu no campo. É todas as bênçãos. Pode perguntar. É isso aqui, alguém aqui na aula falou, né, que isso faz com que a gente preste mais atenção no coração de Deus e não nas mãos dele, né? Isso é revelador. Isso é revelador, querido. Então, muito que está desanimado, crente desanimado, porque ele está se comparando, né, com o cara que está dando certo na vida, com você que não está dando certo, e ele se acha um cara menos abençoado. Só que esse critério de bênção é baseado em que esse critério? É baseado em valores, né? Agora, quando eu entendo isso, muda totalmente minha perspectiva de vida. E muda a minha perspectiva de vida dizendo que a minha vida é maior, muito maior do que o que eu tenho, do que eu tenho de posses. É muito maior. Porque as posses, olha só, claro, vamos devagar aqui, é coisa, né? Agora, o que tem mais valor? Essa posse que eu tenho, que eu conquistei, passei a vida inteira para conquistar, e o dia que eu morrer, vai ficar tudo aqui? Não vou levar. Né? Aquilo que a gente chama de grandes bênçãos, né? Que é o carro do ano, a mansão, né? A conta gorda, já parou para pensar que ela não vai junto? Ela fica? Tesouros no céu. Mas a bênção que ele me abençoou, eu levo ela junto para a eternidade. Que é o Espírito, a nova natureza, o meu nome, a identidade do Espírito Santo em mim. Então, são coisas maiores que Paulo está querendo dizer aqui, né? Então, a importância, e aqui também ele vai trabalhar já o conceito de pai e filho. E aqui entra um conceito de trindade muito forte, que a ideia é o seguinte: o nosso Deus, querido, não é o Deus, a gente não tem um Deus muçulmano, que só tem Ele. O nosso Deus tem um Filho e tem o Espírito Santo. É uma trindade. É uma trindade. E o que faz a diferença? Totalmente a diferença. Porque o mesmo Deus que governa o universo mora em mim. O mesmo Deus que cuida de todas as coisas, cuida de mim. Não é um Deus apático, distante. Eu tenho um Deus presente, que é Pai, né? Um Deus que está presente. Depois nós vamos ver isso aqui sobre o Deus que é Pai de Jesus Cristo. O que isso significa, o Pai de Jesus Cristo? Né? Hoje não vai dar tempo, mas nós vamos entrar nisso aí, né? Porque as ações de graça no Velho Testamento estava condicionada se tinha o trigo, o vinho e o azeite. Pode ver, o Velho Testamento, elas vão fazer menção dessas três coisas. Então, se tivesse trigo, vinho e azeite, você e Deus estão firmes. Era a condição de prosperidade, era a questão da bênção. Lembram? O Joel, ele fala assim, que o gafanhoto, ele comeu toda a colheita. E não tinha trigo, não tinha o vinho e não tinha o azeite. Então o povo estava em miséria. Então Deus estava contra eles. Porque era a teologia velho testamentária. Tá? Então isso era o conceito. Isso era o que nós tínhamos no Velho Testamento. Agora no Novo Testamento, que nós temos a percepção das coisas espirituais. Então, o que eles não tinham, nós temos, né? Por exemplo, Deus, no versículo 4, aqui ele diz assim, ó:
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, ele nos escolheu. Então, Israel, veja bem, isso aqui é um conceito legal aqui, ó. Israel foi escolhido como um povo. Entre todos os povos da terra, Deus escolheu Israel para manifestar e revelar. A igreja, ela não é escolhida como um povo. Diferente de Israel. Israel era um povo. A igreja não foi escolhida como um povo. A igreja foi escolhida para viver em outra dimensão. É diferente? Não sei se você consegue entender. Israel era um povo diferente de todos os povos da terra. Deus escolheu para manifestar e revelar ele. A igreja não é um povo que foi escolhida para revelar ele. Diferente de Israel. A igreja é escolhida para viver numa outra dimensão. Então nós vivemos em dois, nós somos os únicos que conseguimos viver na terra e no céu ao mesmo tempo. Assim como Jesus, o verbo que se fez carne, é o Deus que está no céu e na terra ao mesmo tempo. Então nós não somos um povo especial, no sentido de escolhido para ser um povo. Não, nós somos alguém, nós somos um grupo de pessoas que vivemos em outra dimensão. Isso é bênção. Isso é bênção. Isso é ser abençoado. Mas por que a gente não consegue fazer esse valor? Porque a gente não consegue fazer essa conta. A gente não consegue dar esse valor. Então, porque a gente tem uma mente natural. E o nosso pé ainda está na velha aliança. O dia que a gente se converter de fato à nova aliança, assim como o véu dos nossos olhos cai, as escamas dos nossos olhos caem, a gente consegue ver a plenitude de toda e tamanha manifestação da glória de Deus. Então, para fechar hoje, conseguimos avançar, né? Andamos 3 versículos. Para a gente encerrar hoje, quero dizer para você o seguinte: você é um abençoado. Você é um abençoado. Não importa o que as coisas naturais dizem. Você está em outra dimensão. Você tem Deus morando dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Isso aqui, querido, isso tem que ser diferente. Isso tem que fazer uma diferença na nossa vida. Para que isso acontecesse, Jesus teve que morrer. Então, ele não é bobo, não é pouca coisa o que aconteceu conosco. Jesus não morreu para você ter um carro bom, para você ter uma roupa bonita, para você morar num bairro legal. Não foi para isso que ele morreu. Concordam comigo? A morte de Jesus não se resume a isso. A morte de Jesus significa que a gente entrou numa outra dimensão. A gente vive uma outra realidade. E a gente precisa ter essa revelação. Caso contrário, o Evangelho, ele não vai ter poder. A única coisa que vai ter em nós do Evangelho é a religião. A gente vive só uma religião. E nós não somos da religião, nós somos do reino de Deus. Amém? Tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente procurar aqui. O Paulo Alves está dizendo que o som estava baixo. Mas, vamos vendo depois isso aí. Beleza, povo? Alguma pergunta? Todas as perguntas, né? Então, nós vamos parar por aqui. Anota aí, terminamos o versículo 3. Semana que vem vamos entrar aí nos próximos versículos. Vamos ver se a gente termina até o versículo 14 essa semana, aí, domingo que vem, né? A gente terminar esse bloco, que não vai ser fácil, porque você viu que é profundo demais, né? Mas eu acho que vai valer muito para nos edificarmos aí, entendermos grandes mistérios aí. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu quero convidar você para estar conosco hoje à noite, às 19 horas, temos nosso culto aqui presencial. E vamos começar também uma nova série de mensagens no domingo à noite, né? A gente vai começar um tema chamado Vidas Marcadas, né? Parece um nome de novela, mas não é, né? Vamos trabalhar um pouco sobre o que tem marcado as nossas vidas, né? Quais são as marcas que você tem vivido, e vamos conversando sobre isso aí. Então eu quero te convidar para estar aqui conjunto, ter um tempo de adoração, celebração, ainda mais você que agora entendeu que você é o cara super abençoado. Então vamos celebrar a Deus por essas bênçãos aí. Deus te abençoe, que essa palavra possa ecoar no teu coração, e
Domingo que vem estamos aqui de novo. Grande abraço, que o Espírito Santo encha você e tenha um bom almoço. Amém?